Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de PISM, módulo 1, cartografia ou espaço e representações, né, de acordo com a estrutura aqui do nosso tópico estruturante, né, o nome é esse. A gente já viu localização, orientação, projeção cartográfica, elementos de um mapa, tipos de mapa e agora a gente vai falar sobre escala e fuso horário. Ah, Jason, mas escala e fuso horário não está lá entre os objetos de conhecimento. Então, a gente precisa relembrar. Sabe por quê? Porque escala e fuso horário podem aparecer na sua prova exatamente quando eu falo de novas tecnologias e suas aplicabilidades. Por quê? Quais são as aplicabilidades de entender a localização e orientação? Fuso horário, né? Elementos do mapa dão conta do que é a cartografia, principalmente a questão da cartografia política. E um dos elementos do mapa é a escala. Então, quando eu falei para vocês, por exemplo, que Mercator usa um tipo de informação e o Peters usa outra, a gente precisa entender a escala. Então, eu vou mostrar para vocês a projeção de Mercator, a projeção de Peters, a diferença de um para o outro, mas principalmente a gente vai entender a escala, tá? Então, essa é uma aula que vai envolver um pouco de matemática na geografia, tá? Então, se preparem aí, porque é um pouquinho chato de lembrar alguns detalhes, tá? Vamos lá. Escala é um dos elementos mais cruciais de um mapa, pois indica a relação entre a dimensão que está sendo representada no mapa e a dimensão real do mundo físico. A escala fornece uma medida que permite que o leitor compreenda a verdadeira extensão geográfica da área retratada. Então, quando a gente olha para uma escala, ela pode ter dois formatos. Ou ela é uma escala numérica, ou ela é uma escala gráfica. A escala numérica é a mais comum, é aquela que é 1, 2 pontos e um número, né? O número da escala. Significa que a cada 1 centímetro do mapa significa tantos centímetros no mundo real. Exemplo, a escala é fundamental para a gente determinar o nível de detalhe e a abrangência de um mapa. Mapas com uma escala maior, ou seja, escala grande, são escalas ali que vão de um número menor, né? Então 1 por 20. Então a cada 1 centímetro no mapa significa 20 centímetros no mundo real. Então essa é uma escala grande, uma escala bem grande, tá? Vou usar um exemplo aqui, fora de mapa, que é o meu bonequinho aqui, ó, do Al Pacino, tá? Eu tenho um bonequinho do Scarface, vou tirar até inclusive as arminhas dele, deixar ele só com as mãozinhas, ó. Esse aqui é meu bonequinho do Scarface, filme Scarface dos anos 80, né? Com o Al Pacino, tá? O Al Pacino, esse bonequinho dele, ele tem uma escala. O Al Pacino é um homem baixo, né? O Al Pacino tem 1,60 m, não é um homem muito alto. E aí, como que eu sei a escala disso aqui? Geralmente vem escrito na caixa, né? Isso aqui eu tenho já há muitos anos, eu não faço ideia qual é a escala. Para eu fazer a escala, eu tenho que saber o tamanho do boneco. Então esse boneco ele deve ter aqui uma arredondada, 16 centímetros. Então ele vai escala de 1 para 10, tá? Significa que eu reduzi em 10 vezes o tamanho do Al Pacino para chegar nesse tamanho aqui de escala. Cheguei ao tamanho desse boneco, tá? Então eu tenho como fazer escalas em objetos também, né? Então eu vou desenhar algo num tamanho menor, qual a escala que eu estou usando aqui? O tamanho original no mundo real, no mundo físico é x, eu estou fazendo a representação em menos 20x. Então é uma escala aí que é transformada. Então a gente tem escalas maiores, e se esse meu boneco tivesse 1,6 centímetros, é uma escala menor. Então eu tenho mudanças no tamanho da escala de acordo com o tamanho desse número que está do lado. Então a escala maior são números menores, né? Então a cada 1 centímetro representa um número menor aqui no mundo real, né? Então na minha escala pequena eu tenho 1 para cada, aqui é 1 para 10, né? Eu vou ter 1 para cada 100 mil, né? E é um bichinho pequenininho assim, minúsculo, né? Então quanto menor for o objeto representado, quanto menor for a representação do objeto no mundo real, menor é a escala. Quanto maior for a representação do objeto do mundo real, maior é a escala. Então, 1 para 10 mil, por exemplo, quando eu represento um mapa mundi, 1 para 10 mil mostra com mais detalhes áreas menores. Então tem mais detalhamento numa escala maior. Enquanto num mapa com uma escala menor, por exemplo, de 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão, eu vou ter um mapa que abrange áreas maiores, vejo mais coisa, mas com menos detalhes.
Então, mapa com escala menor, eu vejo muito mais área, mas com menos detalhes. Um mapa com escala maior, eu vejo menos área, mas com mais detalhes, tá? Então, uma escala grande, por exemplo, que a gente consegue ver detalhes, é uma planta de uma casa, tá? Uma planta de um apartamento, ou o mapa de uma cidade, ele tem uma escala menor do que uma escala de uma planta, né? A escala de uma cidade, ela é muito maior do que a escala de um país, de um continente. Eu consigo ver detalhes, eu consigo ver nome de ruas, eu consigo ver os telhados das casas, eu consigo, né, pensando no satélite, mas pensando no mapa desenhado, eu consigo ver os quarteirões, o nome das ruas, o nome de praça, né, eu consigo ver as áreas de centro comercial. No mapa de escala menor, ele vai pegar uma área bem maior. Então, pega o Brasil inteiro, por exemplo. Eu não vou ver o nome das ruas de Volta Redonda, não vou conseguir ver o nome dos bairros de Volta Redonda, não vou conseguir o nome das praças públicas, né? Eu vou conseguir ver que Volta Redonda fica num determinado ponto daquele mapa com uma escala menor. Então, quanto maior o mapa, menor a escala. Quanto menor o mapa, maior a escala, tá? Então, a gente tem essa variação aí da escala com o tamanho, a amplitude do mapa. Agora, qual é a fórmula de escala que você disse que ia falar para nós aqui, professor? Escala é igual a D sobre D. E agora, hein? Escala é igual a D sobre D. Mas o que significa isso, cara? Escala é uma relação de 1 centímetro dividido para tantos centímetros, né? Esse 1 centímetro é o número que representa a escala do mapa. A cada centímetro representa algo no mundo real. Quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que tem a distância real e a distância do mapa. Então a gente dá um nome para isso. Dzão, que é o D maiúsculo, representa a distância do mundo real. E o Dzinho, que é o D minúsculo, representa a distância do mapa. Então, fórmula de escala, eu vou até colocá-la para vocês aqui na tela. É escala igual a Dzinho sobre Dzão. Escala é igual a distância do mapa dividido pela distância real. Jason, mas eu já tenho a distância do mapa. Então eu sei que a distância de uma linha reta, de um ponto A ao ponto B no mapa, é de 2 centímetros. Eu sei a distância real. Eu sei que esses 2 centímetros representam ali 2 quilômetros. Tá? Qual é a minha escala? A minha escala é simples, né? Isso já caiu no Enem, tá? Isso caiu numa questão do Enem. A gente vai ver questões em breve, a gente vai ver uma questão, inclusive, essa questão do Enem, ela é muito interessante de se ver, porque o Enem quase não cobra escala e cobrou escala. Em 2022, ele trouxe uma questão sobre isso, que ele deu a distância real e a distância do mapa e ele queria a escala. Então eu já sei que a fórmula é escala é igual a Dzinho sobre Dzão. E aí você manda ver na regra de 3 aí, você consegue achar a resposta. Mas é simples, ó. Dzinho, meu Dzinho era 2, né? Dzão, 2,5 quilômetros, né? Como é que eu transfiro de quilômetros para centímetros? E aí que tá. Quantos centímetros, quantos quilômetros tem 1 centímetro, né? Ou quantos centímetros eu preciso para formar 1 quilômetro? Acho que ficou mais claro agora. Eu vou achar primeiro essa relação direta. Então, eu vou dividir 2 por 2,5. Dá para fazer? A gente faz 2 por 2,5. Ou a gente olha e de cara a gente mata sem precisar fazer cálculo nenhum, cara. A distância do mapa é 2. A distância real é 2,5. Se eu quero achar a escala, e a escala é sempre 1 centímetro para o mundo real, é simples e fácil olhar para esse mapa e dividir por 2, né? Eu olhar para esse 2,5 e falar, não, peraí, qual é a metade de 2,5? Se eu sei que 2 centímetros no mapa, 2 centímetros, é isso aqui, ó, 2 centímetros, tá? Dá 2,5 km no mundo real, eu divido esses 2,5 km, né? Então agora eu sei que 1 centímetro é igual a 1 centímetro é igual a 1 quilômetro e 250 metros. Beleza, achei essa fórmula, achei esse ponto. Só que a resposta de escala, ela é em centímetros, né? Então eu já quebrei a minha conta. Quebrei de 2,5 km para 1 km e 250 metros. Achei aqui e agora eu preciso transferi-la para centímetros. Por quê? Porque essas questões do Enem tinham só a resposta em centímetro, tá? E aí quanto que dá isso? Eu transfiro de quilômetros para centímetros como? Eu coloco 5 zeros. Só isso, tá? 5 zeros. E aí você chega no resultado, ok? E aí
era, se eu não me engano, letra E, no caso ali da questão do Enem. A gente vai ver depois essa questão no momento de tirar dúvida e no momento de questões, tá? Que é uma aula ao vivo. Fica atento nessas aulas ao vivo que eu vou soltar o calendário para vocês lá no fórum, tá? Então fica atento no fórum. Bom, essa parte é um pouco complexa, mas eu acho que vocês conseguem entender que escala é sempre para 1 centímetro. Se aparecer lá para vocês que está por 2, está por 3 centímetros, divida por 2, divida por 3 e você vai achar primeiro a escala lá em metros, quilômetros, e aí dali você faz o seu cálculo de conversão para centímetros para você achar a resposta. Porque às vezes a resposta já está em quilômetros, e aí você não precisa dividir nada, tá? A gente segue então a aula para falar sobre fuso horário. E aí, fuso horário tem cálculo, tá? Então são aulas de cálculo dentro da geografia, como eu prometi. E agora a gente vai dar uma olhada aqui na parte do fuso horário do Brasil primeiro, tá? A gente tem que lembrar que o Brasil tem 4 fuso horários. Dos 4, apenas um é oficial. Então aqui estão os 4 fuso horários do Brasil. Nós temos o primeiro fuso horário brasileiro, sendo o fuso horário padrão de Fernando de Noronha, que ele está no -2 de Greenwich. Ou seja, está 2 horas atrasado em relação a Greenwich, tá? Então se agora são, na minha hora aqui, 10h30 da manhã, aqui em Brasília, no horário de Brasília que é -3, são 10h30 da manhã. Lá em Fernando de Noronha são 9h30 da manhã. É isso? Não, são 11h30 da manhã, tá? Porque lá é -1 em relação aqui. É isso? Entendeu? Ou é +1 em relação aqui, né? Porque a gente tá -2. Então, em Fernando de Noronha, a gente tem 1 hora a mais do que no horário de Brasília. Então lá são 11h30 da manhã, que são 10h30 da manhã. E aí, óbvio, que a gente vai para o horário padrão do Amazonas, e no horário padrão do Amazonas lá são 9h30 da manhã, e no horário do Acre são 8h30 da manhã. O Acre está a -5 em relação a Greenwich, está a -2 em relação a Brasília, que é o horário oficial do Brasil. Você vê que a maior parte do território brasileiro e a maior parte da população brasileira está dentro do horário de Brasília. Então, por isso, Brasília é o horário oficial do Brasil, tá? Os estados ali, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e boa parte do Amazonas, tem uma baixa densidade populacional e, por isso, não temos um fuso horário oficial por lá, né? Assim como o Acre e aquela pontinha no Amazonas não tem tanta gente, por isso lá não é considerado horário oficial, bem como Fernando de Noronha, que também tem pouquíssimas pessoas e por isso não temos o horário oficial sendo o de Fernando de Noronha, tá? Óbvio que o mais perto da Europa é o de Fernando de Noronha. Então, por exemplo, se lá já são 11h30 da manhã, no meio do caminho, né, quase chegando em Londres, são 12h30. Em Londres, são 1h30 da tarde. Tá? Então aqui são 10h30, lá é 1h30 da tarde. Nós temos uma diferença de 3 horas até Londres. Só que eu penso numa questão para o PISM. E aí, como que eu vou cobrar fuso horário numa questão para vocês? Vamos olhar todos os fuso horários do mundo aqui? Né? A diferença de 15 graus de latitude para cada fuso horário forma 1 hora. Então, entre um fuso horário e outro, nós temos uma diferença aí de 1 hora que representa 15 graus de latitude. Presta bastante atenção. Tá errado isso. Agora que eu li que tá errado. Não é 15 graus de latitude, é 15 graus de longitude. Desculpa aí pelo erro. É 15 graus de longitude, tá? Eu digitei na pressa e troquei ali as palavras. É longitude. A diferença de 15 graus entre uma longitude e outra é a formação de um fuso horário de 1 hora, tá bom? Me perdoa aí pela falha. Mas olha, observando essas diferenças, observando essas formações, a gente vai perceber o seguinte, que nem todo país respeita essa linha de 15 graus. O próprio Brasil, né? A gente viu ali o fuso horário do Brasil, não respeita. Por quê? Porque a gente vai respeitar as divisões políticas internas de cada país e, principalmente, além das divisões internas políticas de cada país, a gente vai respeitar as relações comerciais do país. Por exemplo, Portugal, ele está no fuso horário -1. Se a gente observar aqui, ó, Portugal está... Cadê meu mouse? Aqui, ó. Portugal está aqui, tá? Dá para ver meu mouse aí. Porém, quando a gente olha para Portugal aqui nesse ponto, ele está depois de Londres, ele já está no fuso horário -1. Como o principal parceiro comercial de Portugal é Londres, ele vai usar o fuso horário de Londres, tá? Ele vai usar o fuso horário 0. Agora, Espanha, o principal parceiro comercial da Espanha é a França. Da Itália, Alemanha, o centro da Europa usa o fuso horário +1. Então, se o cara sai de Londres e vai para a França, ele já tem uma mudança de 1 hora do fuso horário dele. Ou seja, se ele sai de lá agora 1h30 da tarde, ele vai chegar lá 2h30 da tarde. A viagem dura 1 hora, ele vai chegar lá 3h30 da tarde, tá? Agora a gente vai começar a chegar na questão.
Se eu tenho um indivíduo que está em Brasília e ele tem que fazer uma ligação às 10h30 da manhã para o indivíduo que está no Acre, que horas o indivíduo que está no Acre vai atender? Às 8h30 da manhã. Eu ligo daqui do fuso horário de Brasília às 10h30. E o cara lá no Acre, o horário dele é 8h30 da manhã. E ele vai atender o horário dele, né? 8h30 da manhã. Esse cara que está lá às 8h30 da manhã, ele está ligando para um indivíduo que está lá na Índia. E a Índia está no fuso horário mais 5,5. Tá? Então tem umas quebras. O centro da Austrália é 8,9. A Índia usa 5,5. O Tibete usa 4,45. O Irã usa 3,5. O Afeganistão é 4,5. Então tem algumas pequenas variações que geralmente não são cobradas de vocês na primeira série do ensino médio, tá? Nem no PISM 1. Então a gente tem que pensar o seguinte: o cara que está aqui em Brasília, ele vai fazer uma ligação para o cara que está em Portugal. Se Portugal usa o fuso horário 0 e não -1, como deveria, qual é o horário aqui no Brasil se o cara em Portugal atendeu esse telefone às 4h30 da tarde? Então, eu tô a -3. Então, aqui é 1h30 da tarde, tá? Ou seja, mentira, aqui é 12h30, tá? Então, tô -3 mais o 0 lá do próprio fuso horário deles. Se eu estou no Alasca, o Alasca ele usa o fuso horário -9, tá? Se eu estou no Alasca, uso o fuso horário -9, e ligo para o indivíduo que está na Sibéria, vou usar aí o fuso horário mais 9, tá? Então eu tenho uma diferença de 18 horas. Então é muito grande a diferença, né? Então se eu tô lá às 10 horas da manhã no Alasca, eu vou reduzir isso. Então 10 horas da manhã, 10. Vamos lá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 horas. Belezinha? 19 horas. Aí agora eu vou trocar, tá? Cheguei nas 19 horas, vamos inverter. Vamos agora para o outro hemisfério. 20, 21, 22, 23, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Então, o indivíduo atendeu o telefone às 4 da manhã do outro dia, tá? Então, o calendário vai mudar. A gente tem essa diferença aí, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar... E aí eu tô falando de telefonema, ligação, né, mensagem trocada, os indivíduos estão parados. Geralmente, numa questão de fuso horário, os indivíduos podem se mexer. E aí que tá o BO, que é um tipo de questão que eu amo. O cara sai do Brasil às 10h30 da manhã, vai para Portugal, e o horário dele de voo, a troca de voo, né, vai demorar ali... Quantas horas daqui para Portugal? 5 horas, tá? Não sei quantas horas são exatamente, mas 5 horas de viagem do Rio de Janeiro para Lisboa, tá? Ele saiu daqui às 10h30 da manhã. Que horas ele chegou em Lisboa? É só somar 10h30 mais 5? Ou eu tenho que somar 10h30 mais 5 mais o fuso horário? Então eu tenho que fazer um somatório. 10h30 da manhã ele saiu. São 5 horas de viagem. Então ele tinha que chegar lá 3h30, mas não é o mesmo fuso horário. Portugal está a uma distância de 4 fuso horários da gente. Então, peraí, ele chegou lá que horas? Então você tem que saber fazer esse cálculo, tá? Então saiba os fuso horários, porque geralmente as questões dão fuso horário. O único fuso horário que as questões não dão é o nosso próprio. Então o nosso fuso horário, ele é -3 em relação a Greenwich, tá? Nós estamos no fuso horário -3. Não percam isso é importante, anotem. Falei de escala, falei de fuso horário, falei da importância desses cálculos, do uso desses cálculos, para vocês entenderem melhor. Mapa mental. Ó, mapa dos fuso horários do Brasil. Mapa de todos os fuso horários. Lembra que isso aqui eu vou trocar, tá? Para longitude, que isso aqui tá errado. E os mapas que eu mostrei nas primeiras aulas também estão disponíveis para vocês no nosso site e aqui na descrição da aula, tá bom? Vamos seguir essa aula ainda, tá? Nessa aula ainda. Eu vou seguir com vocês pra gente ir pro próximo ponto, pro próximo tópico, porque além de escala, a gente tem que ir pro próximo tópico já aqui e entender que as aplicabilidades de todos esses temas que a gente trabalhou até essa aula são fundamentais para que você possa fazer o PISM, inclusive as questões de aplicabilidade política. E a última aula desse módulo, eu vou falar com vocês sobre as novas tecnologias. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como funciona, por exemplo, o satélite, o GPS, para que serve, como funciona, tá?
e eu já mostro pra vocês na próxima aula. Te vejo lá, valeu, falou!